Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Oliveira. Nós estamos hoje com mais uma edição do programa Gerenciamento Pessoal. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui o Dr. Francisco Percival, que é um odontólogo com especialidade em periodontia e implantodontia. Não é isso? É isso mesmo, coronel. Então, ilustre doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço muito esse convite, é uma honra participar e desde já parabenizo o senhor por esse programa que a cada dia mais é sucesso. Muito bom. Tem assistido lá em Maceió? Assisto não? sempre. Em Maceió? Em Maceió, sempre que toca o sininho, a gente está lá, porque é enriquecedor. Doutor Francisco, o que é que faz um periodonto, não é periodonto? Periodontista. Periodontista. Periodontista é aquele profissional que é especialista nas estruturas que suportam o dente na cavidade, né? Sim. Gengiva, osso, tratando as respectivas doenças, cirurgias estéticas, tudo que envolve os tecidos que sustentam o elemento dentário na boca. E hoje está sendo muito frequente as pessoas buscarem essa especialidade para fazer tratamento? Muito. Sempre foi uma especialidade, na verdade se chama como alicerce da odontologia. Né? Qualquer tratamento que você vá proceder num paciente, ele tem que estar alicerçado pela periodontia. A boca tem que estar adequada para receber qualquer outro tipo de tratamento e a periodontia é o pontapé inicial do tratamento de qualquer especialidade. E no caso da implantodontia? Exato. São duas especialidades correlatas. A implantodontia hoje, quem domina bem a periodontia se sobressai na implantodontia, porque precisa manipular tecidos e respeitá-los. E às vezes, quando algum colega, um profissional, não tem esse conhecimento de periodontia, acaba por fazer alguns tratamentos, procedimentos que não têm o sucesso esperado. São especialidades novas na odontologia? Não, a periodontia é uma das especialidades mais antigas. A implantodontia já tem vários anos, né? Inclusive o pai da implantodontia, professor Branemark, faleceu, salvo engano, há uns 2 anos. Sim. Né? Médico, ortopedista, que viu que o titânio osso integrava ao osso. Por acaso ele descobriu isso e aplicou na odontologia para reabilitar os desdentados. Sim. E aí foi o pontapé inicial e é uma especialidade relativamente nova, mas que está em desenvolvimento e é uma das mais procuradas hoje em dia. Eu tenho lido há um bom tempo que a questão de uma dentição saudável, ela tem uma influência muito grande em algumas, na saúde corpórea, inclusive pode afetar o sistema cardiovascular. É isso mesmo? Pode? É isso mesmo. A gente tem que lembrar, muitas vezes as pessoas esquecem que a boca faz parte do corpo, né? Isso. Às vezes as pessoas diferenciam e não dão a devida importância, só quando realmente acontece alguma coisa e que se procura um profissional, e muitas vezes as pessoas se surpreendem com o que a odontologia abrange. Então, tem várias correlações, por exemplo, um canal. Um tratamento de canal pode levar a uma infecção sistêmica, se for mal conduzido, se for tratado de uma forma negligente. Dentre outras, qualquer infecção odontogênica, se evoluir, pode ocorrer infecção generalizada, sepse e até casos de morte mesmo. De morte. Com certeza. Interessante, Francisco, é que eu me lembro bem, ainda pequeno, na época em que meu pai era jovem, muita gente que tinha a dentição lá no interior, a dentição boa, completa, mandava se extrair os dentes para colocar peças, né? Que na época chamava chapa. Exatamente, que era moda. Era moda. E a gente que achava bonito. E acontecia realmente das pessoas extraírem, como não existiam muitos profissionais graduados, existiam muitos práticos. Então isso acontecia muito. Porque um profissional graduado jamais vai tirar um dente sem necessidade, um dente rígido, um dente saudável. Mas acontecia demais. Hoje, na realidade, para se extrair um dente,
antes da extração tem tanto processo de restauração, né? Muito. Muito processo para preservar. Exatamente. O dente é um órgão, né, coronel? Um órgão dental. Então, você perder um dente, a gente pode fazer uma analogia, perder um dedo, né? Só que muitas vezes acontece, principalmente as pessoas que não têm tanto acesso. Hoje em dia está se mudando muito, porque em muitos municípios existem atenção básica, existem os centros de especialidades. Então, a permanência do dente está mais fácil hoje, para a maioria das pessoas. Sim. Então, assim, a gente tenta de tudo para preservar a estrutura dental natural. Só realmente quando o caso exige a exodontia, que é a extração, aí a gente vai reabilitar esse paciente proteticamente. Aí tem N tratamentos, o implante é o melhor de todos, quando se realmente o dente está perdido. Você faz parte de trabalho na rede pública municipal, enfim, entendeu? No estado de Alagoas, aqui em Pernambuco. Isso. O serviço público, hoje, nessa área de odonto, eles também têm um cuidado da preservação do dente daquele cidadão que não tem condição, às vezes, de pagar um tratamento dentário fora, não um particular, e vai para a rede pública. Existe o cuidado de preservação? Sim, com certeza. Hoje a coisa está muito diferente. O paciente vai para a atenção básica, que são os PSFs, é a sua porta de entrada no serviço público, a atenção básica. E o que não é resolutivo na atenção básica, o paciente é encaminhado para média complexidade ou alta complexidade. As médias complexidades são os CELs, os centros de especialidades que várias cidades têm, né? E lá se fazem vários tipos de tratamentos com o intuito de preservar esses dentes. Quando uma cidade não tem, ele é encaminhado para um centro para poder fazer esse tratamento. Aí, muitas vezes, a prefeitura, o município, arca com passagens, com a marcação. Sim. O que pode acontecer muitas vezes é a demora, porque a demanda é muito grande. E às vezes a demora faz com que muitos pacientes desistam até do tratamento. Mas que existe um caminho, existe sim. O objetivo do programa Gerenciamento Pessoal é para motivar principalmente o jovem e todos que assistem a ter um aperfeiçoamento constante. E a profissão? O amigo é odontólogo, entendeu? Já fez até agora, pelo que o amigo falou, 2 especialidades, né? Que é a periodontia e a implantodontia, Isso. não é isso? Isso. Até para falar é um pouco difícil, né? E vai ficar por aí, ou precisa um aperfeiçoamento constante do profissional nesse momento atual, na contemporaneidade, para acompanhar essa velocidade de mundo? Com certeza. A estagnação não combina com a área da saúde, principalmente, né? Com biologia. A biologia não é estática. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Eu sou especialista em 2 áreas, só que mesmo sendo especialista nessas áreas, continuo fazendo cursos nessas áreas. Porque cada dia existe uma nova técnica, um novo padrão de tratamento, que muitas vezes é melhor para o paciente, dá mais conforto, uma técnica mais avançada. Então, não existe a gente terminar um curso, uma graduação, uma pós-graduação, entrar dentro do consultório e ficar até a aposentadoria. Não existe mais. Não existe. Senão esse profissional fica para trás, profissionalmente, e o paciente vai perder uma oportunidade de ter um tratamento muitas vezes melhor, se esse profissional se atualiza, se está antenado com as novidades. Lógico que novidades e novidades. Tem coisa que chega nova que não supre. Mas tem muitas coisas novas que realmente chegam para ficar e evoluir. Hoje, qual o grande centro de tecnologia na área de odonto, de pesquisa, ou no Brasil ou no exterior? Tem algum centro específico hoje? Sim, graças à internet, a essa globalização, a redes sociais, a tanta coisa de tecnologia que a gente tem acesso, vários lugares, várias capitais principalmente, tem grandes centros, tem lugares de cursos excelentes, tem grandes profissionais. Mas São Paulo hoje continua sendo aquele centro de referência por ter muitos, entendeu? Existem muitos profissionais qualificados.
Não que em outras capitais já não estejam até pareados, mas hoje São Paulo ainda no Brasil é uma fonte de conhecimento mais evoluída. Quer dizer, na realidade, o amigo tem de segunda a sexta-feira com o tempo todo preenchido em trabalho. Com certeza. Não é isso? Muitas vezes no sábado. No sábado, dependendo, sei. a gente tem que trabalhar. A necessidade ainda o desejo de fazer mais cursos. Sempre mais cursos, sempre mais cursos. Eu acho que hoje em dia a gente está se especializando dentro das especialidades. Sim. Né? Cada dia mais a gente tem que estar focado. Eu acho que você tem que ter um conhecimento geral. Um bom especialista é um bom clínico geral. Um bom clínico, sim. Mas ele tem que focar realmente naquela sua área e se dedicar ao máximo para que tenha uma resposta profissional melhor. Melhor. Exatamente. Tem que existir esse foco na sua área de concentração. Francisco, essa especialidade, quer dizer, o jovem hoje que está nos ouvindo, entendeu? A gente sabe que daqui por diante tem muitas profissões que estão acabando, mas em compensação estão surgindo outras profissões. Odonto é uma profissão permanente na sua concepção para o jovem investir futuramente no vestibular, fazer o Enem, no caso, para essa área? Eu acho que sim, coronel. Até porque eu tenho que prestigiar a minha profissão. Eu sou muito satisfeito na profissão que eu escolhi e eu acho que ela tem muito campo ainda. Infelizmente, hoje em dia existem muitas faculdades, né? Antigamente era mais difícil você entrar numa faculdade e hoje em dia é mais difícil você sair, mas entrar é mais fácil. É mais fácil. E tem muita gente, realmente. Mas é isso. Tem muita gente, mas também tem muita gente que não se qualifica. Isso. Infelizmente, tem gente que termina uma graduação, consegue ali o seu emprego, que muitas vezes a classe média, nós da classe média, já crescemos com aquele intuito, temos que ter um concurso público, temos que ter um certo, né? E às vezes a gente chega naquilo ali, estaciona e não cresce profissionalmente. Por que a dor de dente só aperta à noite? Só chega à noite para incomodar? Pois é. O que o amigo tem a dizer? A gente, nas cidades grandes, nas capitais, geralmente tem plantão 24 horas, não tem de odonto, né? Sim, existe, eu já tive a oportunidade de ir em Recife. Existe, sim. Né? Me apertou uma dor de madrugada, dor de dente, eu tive que procurar. Nas cidades pequenas, cidades menores, geralmente não tem, né? Palmares, por exemplo, não tem. É difícil. Plantão. O que acontece, muitas vezes as pessoas recorrem ao hospital, que tem um plantonista médico, e o que ele pode fazer é uma prescrição de um analgésico, de um anti-inflamatório, e você passar o resto da noite e até... E para quem está em casa e chega lá para 11 horas da noite e bate aquela dor de dente, para chegar no outro dia, o que é que o amigo pode prescrever? Aquela questão, antes lá no passado, botava perfume no dente. Bateria, solução de bateria. Solução de bateria. Já peguei vários pacientes que chegaram com solução de bateria no dente. Mas não acaba com a boca, não? Pois é. Necrosa o nervo, mas acomete outros tecidos, né? Outros tecidos. Não é o correto. O que é que temos que fazer para amenizar essa dor, para suportar chegar o dia seguinte, para ir a um dentista? Realmente o que pode amenizar a dor, cada caso é um caso, tem que ser examinado, muitas vezes é uma infecção associada com inflamação, mas em relação à dor propriamente dita, um analgésico potente, um anti-inflamatório, que amenize um pouco, seja um paliativo, para que no dia seguinte essa dor possa ser sanada com atendimento propriamente dito. O que acontece muitas vezes, as pessoas pensam que o atendimento odontológico é como um médico. Você tomou uma injeção, tomou uma medicação, ficou bom. Não, a medicação é um coadjuvante. Realmente, se existe uma dor, tem que ser uma coisa tratada, tem que botar a mão na massa. Sim. Né? Sim. Ou fazer um canal, ou uma extração, ou outro tratamento que resolva a questão da dor. Só a medicação, na maioria das vezes, não resolve. Por definitivo. Por isso que é interessante
fazer sempre a prevenção, né? Com certeza. Com a prevenção. certeza. De quanto tempo nós devemos fazer a prevenção? Varia muito. Depende de cada caso, depende do que o paciente está sendo acometido, né? Um problema periodontal, por exemplo, é um problema que tem tratamento, mas tem que ter um controle mais próximo, dependendo do grau da doença. O paciente teve alta da periodontia, se for um caso moderado a grave, ele tem que voltar. Aí vai depender, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Mas falando de um paciente que está com a boca toda adequada, tudo direitinho, pelo menos uma vez ao ano, deve visitar o seu, pelo menos uma vez. O seu dentista. E pelo criança, menos... a partir de que idade deve comparecer ao dentista? A partir do nascimento. Do nascimento? Já na gravidez, a mãe já deve ser orientada, questão de alimentação, de várias coisas. E nasceu, tem que ser orientada quanto à higiene do bebê, porque muita gente pensa que o bebê não tem dente, então não precisa de cuidados. Não precisa de cuidados. Justamente o contrário. O bebê se alimenta de leite, na maioria das vezes, né, muito tempo. O leite fica aquele restozinho de leite na boca, na língua. Isso precisa ser higienizado, porque pode causar várias doenças, como a estomatite. Isso incomoda o bebê, vai fazer com que ele não coma, vai doer. Então, ele precisa ser acompanhado desde o nascimento. Francisco, quais os alimentos que são inimigos da nossa dentição para a questão da construção de cáries? Em relação às cáries, principalmente os alimentos que contêm açúcares, né? Açúcar. Exato, é o grande vilão, né? Até a fruta mesmo, a frutose também, ou só o açúcar industrializado? Isso, o industrializado. Mas o que acontece? Muitas vezes eu recebo até mães que reclamam com as crianças, que a gente chega a estar com vários dentes acometidos pela cárie, e é engraçado que ela fala, eu peço para esse menino escovar os dentes, ele não escova, mas qual a idade dele? Tem 5 anos. É a responsabilidade dos pais, né? Ele pode comer 1 quilo de açúcar, logicamente que vai ter um problema sistêmico, mas em relação aos dentes, se depois que ele comer aquele quilo de açúcar, ele escovar os dentes, muito provavelmente a cárie, a chance vai ser menor. A questão é alimento e higiene. Alimento e higiene. Essa relação é que determina realmente a evolução. Não sei se o amigo tem conhecimento, já leu algum artigo, alguma matéria sobre a saúde bucal do nosso indígena. Não é o indígena hoje que está comendo tudo isso, não. É aquele indígena que ainda se alimenta com alimento natural, entendeu? E às vezes não tem a cultura de escovação constante, entendeu? Da boca. Será que eles, com aquela alimentação natural da floresta, do que ele planta, isso pode causar também cárie? Ou só o açúcar e essa alimentação industrializada que a gente... Não, pode sim. Cada cultura, né, tem a sua, os índios com certeza tem aquela pessoa que faz parte da tribo, que é o médico, né? Com certeza ele tem tratamentos para... o pajé. O curandeiro, né? Curandeiro. E com certeza ele tem algum tratamento para dor de dente, para sanar aquela situação, mas eles com certeza têm algum método de higienização. Isso, com certeza. A alimentação influencia bastante. Influencia muito. Né? Mas com certeza eles têm algum método de higiene. A genética influencia também? Também. Várias doenças estão... a genética está relacionada à evolução de várias doenças. Sim. As doenças periodontais, a genética tem uma influência grande. Sim. Tem uma relação. A formação de cálculos, que são aqueles tártaros, né? Depende muito do tipo de bactéria, da resistência do hospedeiro, que é o paciente, e da sua genética. Tudo, esse é multifatorial. Esses fatores juntos é que ditam a evolução da doença. E a genética tem um fator forte. O ilustre pode, inclusive, informar para o nosso ouvinte, pelo nosso internauta, né? Internauta, entendeu? Qual o endereço da sua clínica, o telefone, entendeu? Se for o caso, para lhe procurar no seu consultório. Joia, muito obrigado. Meu consultório, hoje minha clínica, é em Maceió, né? No edifício empresarial Harmony,
Harmony Trade, fica ali na Jatiuca, segundo andar, sala 206. Estamos lá para atender e ajudar as pessoas a sorrirem mais. Qual o nome da rua? O nome da rua? É Rua Dr. Afonso de Melo, número 118, sala 206, segundo andar, empresarial Harmony Trade Center, Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas, o consultório do nosso grande odontólogo, Dr. Francisco Percival. Inclusive, pode utilizar aí para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui com o coronel, uma pessoa que eu admiro demais, um grande intelectual aqui da cidade, né? E que teve a iniciativa desse programa, que já é sucesso. E só tenho a agradecer a oportunidade e dizer que estou à disposição, que outros bate-papos, se puderem acontecer, com certeza. Eu estou à disposição e só tenho a agradecer, coronel. Muito obrigado aí. Bom, gente, então, aqui mais um programa Gerenciamento Pessoal, entendeu? E até a próxima semana, se Deus quiser.